Renato Dolce, você se dedica profissionalmente a acompanhar o que acontece com as redes sociais. Existe uma mudança de vibe nas redes sociais? Vou ser mais específico. Existe uma transição de uma época que a gente viu lá em 2017, quando o Google demitiu um engenheiro que fez um memorando contra as políticas de diversidade. E isto foi até o liberou geral com Elon Musk no antigo Twitter, atual X. E agora? Perfeito. Boa noite, William. Boa noite aos convidados. Já começa com uma pergunta boa. Sem dúvida nenhuma, acho que para entender essa vibe do mundo, não dá para entendê-la sem as redes sociais. Elas são fundamentais nesse debate e alguns eixos de mudança que as redes sociais, de alguma forma, começaram a trazer também, né? Trouxeram, em primeiro momento, um espaço onde as pessoas passam a se manifestar dentro delas. Então, todo esse debate que, de alguma forma, existe, a tal da ágora moderna, o espaço onde as pessoas conseguem ser mais diretas em relação à manifestação das suas opiniões, ouvidos, e também, subsequentemente, o espaço das notícias. As notícias também são relevantes nas redes sociais, seja a profusão delas, seja a interpretação delas, seja o comentário delas também. Então, as redes sociais, de alguma forma, sugaram boa parte desses debates que hoje determinam discussões, questões, argumentos morais e uma série de debates sociais que a gente vê nos últimos anos. Muitas, inclusive, acho que o posicionamento das próprias redes já passou também historicamente por questões diferentes. Em primeiro momento, elas assumiram esse papel. Em segundo momento, elas questionaram esse papel. E agora elas estão negando esse papel e devolvendo para suas próprias comunidades, né? Acho que o anúncio do Zuckerberg, ao dizer que está mudando as diretrizes em relação às políticas das companhias e, sem dúvida nenhuma, o Meta é a mais importante, é quem mais tem usuários, é quem mais se coloca nesse papel e quem mais também, de alguma forma, sempre se pautou como a principal rede social, quem traz as maiores mudanças, quem pauta o debate. Óbvio que o Elon Musk tentou se colocar de alguma forma nessa questão, mas o Meta sempre teve esse posicionamento. E é muito importante entender esse posicionamento porque, de alguma forma, também dita essa vibe do mundo. Acho que dois pontos são relevantes aí. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é entender que devolver para a comunidade as diretrizes de regulação do seu próprio conteúdo, de alguma forma, coloca as redes num papel de espectadora e não mais de árbitra desse debate, como ela tentou ser nos últimos anos. E um segundo ponto extremamente relevante também é que essas plataformas começaram a entender que elas têm um papel geopolítico do ponto de vista de estruturas sociais. Acho que você citou geopolítica e é extremamente importante a gente entender isso, porque estamos num debate super importante se o TikTok vai sair ou não do ar nos Estados Unidos. Domingo isso pode acontecer, né? Então, estamos vendo uma movimentação muito forte em relação a isso e essas plataformas entendem seus papéis, entendem seus debates. Uma série de órgãos reguladores começaram a questionar as redes. No Brasil nós vimos isso algumas vezes. Na Europa nem se fala também. Toda a discussão de dados que aconteceu nos últimos anos aconteceu por conta da utilização das redes sociais. As redes sociais experimentam uma série de mudanças nos algoritmos que, de alguma forma, ditam comportamentos. Nós não sabemos, nós não temos transparência de como é que esses testes são feitos, esses comportamentos são mexidos. Então, de alguma forma, elas têm um papel muito relevante nesse processo. E, sem dúvida nenhuma, a gente vê essa vibe mudando. Indo de um espaço onde esse debate acontecia numa agenda muito mais progressista e, sem dúvida nenhuma, se deslocando para uma agenda mais conservadora.